Olá, me chamo Isaura e irei apresentar o TCC sobre fundações, fatores geotécnicos do solo e como influenciam na escolha do tipo de fundação. Sumário do artigo e a introdução. As fundações são elementos fundamentais na construção civil, responsáveis pela transmissão das cargas das estruturas para o solo de maneira segura e estável. Um alicerce bem projetado é essencial para sustentar as cargas aplicadas pela estrutura, as alterações do solo, a topografia do terreno e outros aspectos. A escolha da fundação apropriada depende das características geotécnicas do solo, que pode variar bastante, desde solos rochosos de alta resistência até solos moles de baixa capacidade de suporte. Então, como as características do solo influenciam na escolha do tipo de fundação? Objetivo geral: realizar uma revisão bibliográfica e uma análise dos diferentes tipos de fundações, como sapatas, blocos, estacas, tubulões, entre outros, levando em consideração suas características e aplicabilidades em vários tipos de condições e solos, e objetivos específicos: compreender os tipos de fundação mais comuns utilizados na engenharia civil e descrever os tipos de solo e suas características. Desenvolvimento: uma fundação pode ser classificada de acordo com sua profundidade e o modo de transferência de carga da estrutura para o solo. Segundo a NBR 6122, existem dois tipos de fundação, a rasa e a profunda, que vão ser explicados na figura 1. A norma destaca que fundações rasas são elementos de fundação que transmitem a carga ao terreno por meio das tensões distribuídas em sua base, e as fundações profundas são elementos de fundação que transmitem a carga ao terreno pela sua base e pela superfície lateral. A figura 1, tipos de fundações, está mostrando cada tipo de fundação, rasa e profunda, com uma imagem representando cada um. Fundações rasas ou superficiais são aquelas em que a carga da estrutura da edificação é transmitida ao solo pelas pressões distribuídas pela base da fundação. A norma NBR 6122 define os diversos tipos de fundações rasas existentes. Blocos, que é um elemento de fundação superficial de concreto sem necessidade de armadura. Sapata, que é um elemento de fundação que sofre as tensões pelas armaduras que estão dispostas na base dela, e radier, que é o elemento de fundação superficial que abrange todos os pilares da obra ou os carregamentos distribuídos. Fundações profundas. Conforme a NBR 6122, fundação profunda é o elemento de fundação que transmite a carga ao terreno pela base e sua superfície lateral. Estaca é o elemento de fundação executado inteiramente por equipamentos ou ferramentas, sem necessidade de descida de operário. Tubulão é o elemento que, pelo menos na fase final, tem a descida do operário para o alargamento da base, limpeza do fuste, visto que nesse tipo de fundação as cargas são transmitidas predominantemente pela ponta. E caixão, que é o elemento de fundação profunda de forma prismática, concretado na superfície e instalado por escavação interna. Tipos de solos. Fiore alega que uma massa de solo pode ser vista como um agrupamento de partículas sólidas, contendo vazios, água e gases de diversos tamanhos e formas, que pode ser visto da seguinte forma: solo, formado por sólido mais água mais gases. A proporção de cada um desses elementos influencia no comportamento do solo. Cada solo possui características particulares e determinadas formas de execução da fundação. Portanto, o tipo de solo pode facilitar a execução de uma obra ou limitar o tipo de edificação que aquele terreno aceita. Classificação granulométrica de um solo se dá conforme a NBR 6502 de 1995, e aí tem os 4 tipos: pedregulho, areia, silt e argila. Maneiras pelas quais o solo influencia na escolha da fundação. O estudo do solo é feito pelo SPT, que dá a classificação e origem dos elementos geológicos, a resistência da camada desejada, a posição do nível da água e todas as informações necessárias do terreno para a escolha da fundação mais adequada. A investigação do subsolo é a causa mais frequente de problemas de fundações, na medida em que o solo é o meio que vai suportar as cargas, sua identificação e caracterização, seu comportamento são essenciais em solução de qualquer problema. A primeira etapa de projeto de fundações ou obra de terra é conhecer o local, como a topografia, dados sobre as condições vizinhas, e investigar o subsolo, já que é preciso conhecer os tipos de solo, a profundidade e a espessura da camada em que ocorre, e fatores como a permeabilidade, resistência, a compressibilidade e a expansibilidade do solo. A permeabilidade se refere à capacidade do solo de permitir a passagem de água através dele. Solos permeáveis, como a areia, permitem que a água se mova facilmente, enquanto solos menos permeáveis, como a argila, retêm a água. E a resistência indica a capacidade do solo de suportar as cargas da construção sem sofrer deformações excessivas ou ruptura. Solos com boa resistência, como rochas e solos compactos, podem suportar cargas elevadas e são adequados para fundações diretas. E solo com baixa capacidade de carga, como argilas moles, podem exigir fundações profundas para distribuir a carga a camadas mais resistentes. A compressibilidade é a capacidade do solo de sofrer deformação sob carga. Solos altamente compressíveis podem demandar fundações especiais ou técnicas de melhoramento do solo, já que pode causar assentamentos excessivos se não forem tratados adequadamente. A expansibilidade é a tendência do solo de sofrer variações volumétricas em função da umidade. Solos que apresentam alta expansibilidade podem gerar problemas em obras de engenharia, como recalques.
No Brasil, a prospecção adequada do solo custa cerca de 0,2 a 0,5% do custo total de obras, que é um valor significativamente menor comparado aos problemas gerados por erros de projeto, atraso no cronograma, custos com alterações construtivas, construção de reforço de fundações, risco da estrutura e até mesmo possíveis ações judiciais. Em resumo, os solos são materiais naturais que compõem a superfície terrestre e podem apresentar características variadas. Portanto, é importante realizar um estudo detalhado das características antes de qualquer intervenção no terreno, garantindo a segurança e estabilidade das edificações. Nesse estudo foram identificados e descritos os tipos de fundações rasas e profundas mais comuns, com base nas suas características, a fim de ressaltar que o conhecimento delas irá garantir uma obra com gestão efetiva e correta. Foi destacado como as características do solo desempenham um papel fundamental na escolha do tipo de fundação a ser utilizado em uma construção. Considerar esses fatores desde as fases iniciais do projeto é essencial para evitar problemas futuros e garantir o sucesso da construção. E para finalizar, aqui estão algumas referências usadas na construção desse artigo.